A Copa do Mundo está chegando e eu separei os 50 recordes mais bizarros da competição. E no final do vídeo ainda vai ter uma piada ruim, então assiste até lá. O jogador que mais marcou gols numa única partida de Copa do Mundo foi o russo Oleg Salenko. Ele marcou 5 gols na partida contra a seleção de Camarões na Copa de 1994. O gol mais rápido de uma Copa do Mundo foi marcado em 2002 e o responsável foi o turco Hakan Şükür, no jogo entre Turquia e Coreia do Sul, abrindo o placar aos 11 segundos de jogo. A maior goleada em jogos da Copa foi na vitória da Hungria por 10-1 contra El Salvador em 1982 na Espanha. O goleiro que ficou mais tempo sem tomar gols em Copas foi o italiano Walter Zenga. Ele ficou 517 minutos sem tomar gols durante a Copa realizada na Itália em 1990. O jogador que mais marcou gols em uma única edição de Copa foi o francês Just Fontaine. Durante o torneio realizado na Suécia em 1958, ele marcou 13 gols e parou por aí mesmo, já que essa foi a única Copa que ele disputou. Isso aconteceu porque a sua carreira foi marcada por lesões que acabaram encurtando ela. O jogador mais velho a disputar uma Copa do Mundo foi o goleiro Mondragon. Ele tinha 43 anos quando entrou em campo na partida entre Colômbia e Japão na Copa de 2014 no Brasil. Os jogadores que mais participaram de Copas do Mundo são Antônio Carvajal do México, Lothar Matthäus da Alemanha, Gianluigi Buffon da Itália e Rafael Marques do México, todos com 5 participações. O jogador mais jovem a disputar uma Copa do Mundo foi Norman Whiteside. O irlandês tinha apenas 17 anos e 41 dias quando disputou a partida entre Irlanda do Norte e Iugoslávia na Copa de 1982 na Espanha. E já emendando, o jogador mais jovem a ganhar uma Copa foi o Pelé, que conquistou o título em 1958 com apenas 17 anos e 8 meses de idade. O alemão Lothar Matthäus foi o jogador que mais disputou partidas de Copa do Mundo. Ao todo foram 25 jogos durante as Copas de 1982 a 1998. A maior quantidade de gols marcados numa partida de Copa do Mundo aconteceu em 1954. O recorde foi durante o jogo em que a Áustria derrotou a Suíça pelo elástico placar de 7-5. O jogador mais jovem a participar das eliminatórias para a Copa do Mundo nasceu em Togo. Suleimani Maman tinha 13 anos e 310 dias quando estreou em 2001. Na Copa do Mundo de 2018 houve recorde de premiação para a equipe campeã. A seleção francesa voltou para casa com 38 milhões de dólares. A Copa do Mundo de 2018 na Rússia foi a que teve mais telespectadores assistindo. Foram cerca de 3,5 bilhões de pessoas assistindo aos jogos durante o campeonato e a final entre França e Croácia atraiu 1,12 bilhões de telespectadores, segundo a FIFA. O jogador que mais tempo atuou em partidas durante a Copa do Mundo foi o italiano Paolo Maldini. Ele esteve em campo por 2.217 minutos entre 1990 e 2002. O jogador que mais disputou finais seguidas de Copa do Mundo foi o brasileiro Cafu. Ele esteve presente nas finais de 1994, 1998 e 2002. A expulsão mais rápida da história aconteceu na partida entre Uruguai e Escócia em 1986, quando o uruguaio José Batista foi expulso com apenas 1 minuto de jogo. O goleiro que ficou mais tempo sem levar gols foi o italiano Walter Zenga, que conseguiu a incrível marca de 517 minutos sem levar um golzinho. Isso aconteceu em 1990. O técnico Parreira foi um dos poucos que conseguiu ser demitido durante a Copa do Mundo. Em 1998, quando treinava a Arábia Saudita, eles perderam os 2 primeiros jogos e foram eliminados, enquanto o técnico foi demitido mesmo faltando um jogo para ser disputado. O treinador mais jovem a comandar uma seleção em Copas foi o argentino Juan José Tramutola, que assumiu o posto pela Argentina em 1930, tendo apenas 27 anos e 267 dias. Já o técnico mais velho em Copas foi o italiano Cesare Maldini. Ele comandou a equipe do Paraguai na Copa de 2002 quando tinha 70 anos e 131 dias, perdendo nas oitavas de final para a Alemanha. O país que mais sediou Copas foi o México, com 3 edições. A primeira aconteceu em 1970, a segunda em 1986 e a próxima será em 2026 ao lado de Canadá e Estados Unidos. A primeira Copa transmitida pela televisão aconteceu em 1954, enquanto que no Brasil essa novidade só foi chegar em 1970. Estamos um pouquinho atrasados, né? O único goleiro a ganhar o prêmio de melhor jogador da Copa foi Oliver Kahn em 2002. Isso aconteceu pois o jogador era eleito antes da final, o que foi mudado na edição seguinte, já que o Ronaldo Fenômeno destruiu na final e merecia ter ganhado o prêmio. Em 21 edições de Copa, já foram feitos 53 gols contra. A edição com mais gols contra foi na Rússia,
Rússia em 2018. Nela, 11 jogadores acabaram fazendo gols contra o próprio time. Já a partida com mais gols contra foi entre Estados Unidos e Portugal, que fizeram 2 gols contra. No fim, a partida terminou 3-2 para os americanos. A partida com mais cartões amarelos na história foi entre Portugal e Holanda em 2006. Nela, foram distribuídos 20 cartões ao todo, sendo 16 amarelos e 4 vermelhos. Ao todo, somente 6 países conquistaram a Copa jogando em casa. São eles: Uruguai em 1930, Itália em 1934, a Inglaterra em 1966, a Alemanha em 1974, a Argentina em 1978 e, por fim, a França em 1998. Neymar foi o jogador que mais passou tempo caído no chão durante uma Copa. Em 2018, ele alcançou a marca de 13 minutos e 50 segundos rolando no chão. Ao todo, 80 seleções nacionais já participaram de uma Copa do Mundo, sendo o Brasil o país com mais participações, seguido por Alemanha, Argentina e Itália. Dessas 80 seleções, apenas 8 já conquistaram o título. São eles: Brasil, Itália, Alemanha, Argentina, Uruguai, França, Espanha e Inglaterra. O estádio mais caro em Copas do Mundo foi o russo Kretovsk. Ele começou a ser construído em 2007 para ficar pronto em 2008, mas a obra só acabou em 2017, tendo um custo estimado de $1 bilhão. A maior distância entre 2 estádios numa única Copa do Mundo foi aqui no Brasil. Isso aconteceu entre as cidades de Porto Alegre e Fortaleza, com 3.217 quilômetros de distância. O país que mais chegou em finais de Copa do Mundo foi a Alemanha, com 8 participações. O Brasil vem logo atrás, com 7 no total. O maior público da história da Copa do Mundo aconteceu aqui no Brasil na Copa de 1950. Durante a última partida entre Brasil e Uruguai, a FIFA registrou um público de mais de 199 mil pessoas no Maracanã. O episódio ficou conhecido como Maracanaço. Pela primeira vez, a Copa do Mundo vai ter árbitras e assistentes mulheres. Serão 3 juízas e 3 auxiliares, incluindo a brasileira Neuza Inês Bach, de Santa Catarina. A Bulgária tem o maior jejum de vitórias em Copas do Mundo, ficando 17 partidas sem conseguir uma única vitória. A sua primeira aconteceu em 1994 contra a Grécia, na segunda partida da fase de grupos por 4-0. Nessa edição, eles terminaram em 4º lugar. A seleção com o maior número de vitórias seguidas na Copa é o Brasil. Entre 2002 e 2006, foram 11 vitórias seguidas, até a derrota para a França nas quartas de final. O uruguaio Héctor Castro foi o primeiro a jogar uma Copa do Mundo sem uma das mãos. Ele acabou sofrendo um acidente com uma serra elétrica aos 13 anos e ainda assim foi o responsável pelo 4º gol na final contra a Argentina. A derrota para a Alemanha em 2014 trouxe consigo 3 recordes. Foi a maior derrota da seleção brasileira em Copas, a maior derrota enfrentada por um país sede e ainda um dos maiores placares de uma semifinal. A seleção com mais derrotas seguidas é o México, com 9 consecutivas, entre 1930 e 1958. A partida mais comum em Copas do Mundo é entre Brasil e Suécia, com 7 jogos disputados. A Alemanha e Sérvia e a Alemanha e Argentina também possuem 7 partidas disputadas. Já a final mais comum em Copas do Mundo é entre Alemanha e Argentina, que aconteceu em 1986, 1990 e, por fim, 2014. O Brasil é o único país a conseguir vencer todos os jogos das eliminatórias e todos os jogos da Copa do Mundo. Isso aconteceu em 1970. O argentino Marcelo Troviani foi o jogador que menos tempo atuou em uma partida de Copa do Mundo. Em 1986, contra a Alemanha Ocidental, ele entrou aos 90 minutos de jogo e ficou em campo por apenas 2 minutos. O período mais longo entre aparições numa Copa do Mundo foi do brasileiro Tim. Ele atuou pela seleção em 1938 e 44 anos depois voltou ao torneio como treinador do Peru em 1982. O jogador com o nome mais curto na camisa é do brasileiro Jô, que foi convocado em 2014. O país com mais títulos conquistados é o Brasil, com 5 no total. E sem dúvidas, em 2022 a gente vai conquistar o hexacampeonato. E agora uma piada ruim. Qual a diferença entre o goleiro Bruno e o Ronaldo? O que não mata, engorda.